A paz do Senhor a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, a confiança, principalmente do nosso pastor presidente, do presbítero Claudinho, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, que nos convidou mais uma vez para estar na manhã de domingo aqui ministrando, estudando um pouco mais da Palavra de Deus através das lições que nos são apresentadas na nossa revista trimestral. Nesse dia, dia 6 de junho de 2021, nós vamos meditar na lição 10. O tema dela é a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Tá? O tema principal da revista, que nós estamos estudando durante todo esse trimestre, é os atributos de Deus, como nós já falamos em algumas aulas anteriores. Também outros professores falaram sobre essa aula, sobre esse tema importante, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. E hoje nós vamos então falar sobre a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. O texto áureo está no Salmo 104, verso 24. Diz assim: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, verso 24. Verdade aplicada. Deus é totalmente superior e independente de sua criação. Contudo, decidiu revelar-se para o ser humano, para que o ser humano busque e com ele se relacione. Então, essa decisão de Deus de se revelar a nós que nos faz ser completos. Eu sempre digo que Deus, quando criou o homem, ele deixou um vazio. E esse vazio só é preenchido através de Jesus Cristo, através desse Deus que se revelou a nós e que nos salva, que veio à terra, desceu à terra para nos buscar, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com ele. O cristianismo é o que Cristo apresenta, o que o cristianismo apresenta, o que nós apresentamos à humanidade, não é como as religiões da humanidade elas se apresentam, como essas religiões fazem. Normalmente o homem tem que fazer muitos sacrifícios para, digamos, conseguir agradar aos seus deuses, agradar aos seus deuses a ponto de desse Deus poder olhar para ele ou fazer alguma coisa para ele. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele desceu ao homem, ele desceu à terra, ele foi até o homem e ele foi para resgatar o homem. Então o nosso Deus, não é nós que fazemos algo para agradar a ele. Nós é que fomos resgatados por ele, escolhidos por ele, mesmo na nossa ignorância, mesmo nós não merecendo isso. Mesmo a gente não merecendo, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele desce à terra para buscar. Ele se revela ao homem para buscá-lo. Ele vem até nós para que nós pudéssemos ter um relacionamento com ele. Então, essa é a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Os objetivos da lição são 3, é ressaltar que Deus fez tudo com sabedoria, mostrar que Deus está acima de sua criação e ensinar acerca da imanência de Deus. Tá? O texto de referência estão em 2 livros diferentes, Essa lição de hoje é um pouquinho diferente. São 2 versículos no livro de Jeremias e 2 versículos no livro de Atos dos Apóstolos. Jeremias, quem não tiver a revista de Escola Bíblica e quiser acompanhar na sua Bíblia, está em Jeremias capítulo 23, eu vou ler o versículo 23 e o versículo 24. Diz assim: Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Ele faz uma pergunta. Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Agora em Atos capítulo 17, versículos 27 e versículo 28. Diz assim: Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então são os 4 versículos que é a referência que nós vamos ter para poder meditar sobre esse tema que é apresentado aqui na revista. Tá? Então, nós temos que entender que, através desse esboço aqui, dessa apresentação, nós vamos compreender um pouco mais sobre a sabedoria de Deus, sobre a transcendência e sobre a imanência dele. E os 3 tópicos principais que é colocado aqui pelo comentarista da revista, o primeiro é a sabedoria de Deus, o segundo é a transcendência de Deus
E o terceiro, a imanência de Deus. Então foram divididos em 3 tópicos diferentes. E depois nós fechamos com uma conclusão. Amém? Continuando então. A introdução da revista fala assim, estudaremos 3 aspectos da natureza de Deus como revelado na Bíblia: sabedoria, transcendência e imanência. Tais verdades revelam que Deus é perfeito em seu plano e em suas ações, independente de sua criação, e que é possível conhecê-lo e com ele nos relacionarmos. Então, nós vamos entender um pouco mais, vamos compreender e poder buscar esse relacionamento com Deus. É fundamental que nós tenhamos esse relacionamento com Deus. É fundamental que todos os dias nós busquemos esse relacionamento, porque Deus, ao vir à Terra, através do seu Filho, Jesus Cristo, que se fez carne, que tomou a forma de um homem para que pudesse se relacionar conosco, faz com que nós venhamos a ser gratos diariamente, poder entender que mesmo nós não merecendo, não é pela a minha capacidade, não é porque eu mereço que Deus me escolheu, que Deus me chamou. Não é pelo meu valor que Deus morreu por mim. Mas a nossa vida hoje, ela tem um preço impagável. Por quê? Porque o pecado que nos afastava de Deus também era impossível de pagar. Quando nós vemos a parábola daquele homem que devia para o seu rei e foi perdoado sua dívida, depois não consegue perdoar a dívida do seu conservo, nós vemos que a dívida que aquele homem tinha para com o rei era impagável. E aí, isso aí é um retrato nosso da humanidade. A dívida que eu tinha para com Deus era impagável. E só através da morte desse Deus, dessa entrega dele, que eu seria capaz que eu poderia ser salvo. Então hoje, o preço da minha alma não é pelo meu valor, é pelo valor de Cristo, porque foi Cristo que morreu, foi Cristo que entregou a sua vida. Então, o perdão está atrelado agora a mim através desse Cristo. Por isso que o nosso valor, que nós não temos valor, não existe, porque Cristo, esse pagamento, essa redenção que nos faz ter esse relacionamento com Ele, faz com que nós possamos cada dia mais buscarmos a sua presença e nos dedicarmos a fazer a sua vontade, não a nossa vontade, mas a vontade desse Deus que morreu por mim e me comprou. Então hoje eu pertenço a Ele, hoje eu faço parte de uma família onde Ele formou e está formando através de pessoas que Ele tem chamado na pessoa do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo nos convence do pecado e nos mostra que nós precisamos dele, é quando nós conseguimos compreender o quão sublime o quão grandioso eu me entregar a Ele diariamente. Então vamos lá, o primeiro ponto vai falar sobre então a sabedoria de Deus. O dicionário grego de Strong, sabedoria, Sofia, a sabedoria de Deus significa a sabedoria divina, incluindo as noções de habilidade infinita, discernimento, conhecimento, pureza. Então ele põe vários textos aqui como referência para que nós possamos buscar Romanos 11, 33, 1 Coríntios 1, 21, 24, Efésios 1, 8, 3, 10 e assim por diante. Então, vários textos aqui que nos mostram sobre a sabedoria de Deus. Portanto, vai além de conhecimento, pois se refere também à utilização das informações de forma perfeita, visando cumprir o seu propósito com a participação plenamente harmoniosa de seus atributos. 1.1 vai falar, então, a sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal. O que ele diz aqui? E nós vamos comentar um pouquinho sobre o que o comentarista nos apresenta aqui. Ele fala assim, que a sabedoria de Deus não foi adquirida. Ele é a própria sabedoria. O salmista diz, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. No Salmo 104, verso 24. Jó disse, com ele está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento tem. Jó 12, 13. Paulo disse, ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Romanos 16, 27. Daniel disse, seja bendito o nome de Deus para todo o sempre.
Porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Daniel 2, 20 e 21. Aqui Daniel mostrando através, naquele reino onde ele estava, ali na Babilônia, que não era Nabucodonosor que era o detentor de toda a sabedoria, mas era Deus. Deus é que dá, Deus é que estabelece os reis, Deus é que estabelece os governos, Deus é que coloca e tira, tudo está na mão dele, tudo está sobre a sua autoridade. Eu sempre digo que Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele deixa bem claro que todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra estão na mão dele, né? Do céu, na terra e no inferno estão na mão de Jesus. Todo o poder está na mão dele. Eu sempre digo que o diabo, ele não tem poder, ele é astuto, ele vai tentar nos enganar, mas o poder está na mão de Deus, porque todo o poder foi dado a Jesus Cristo, não foi uma parte, todo o poder. Deus é infinitamente sábio, de modo que ele próprio é a fonte da sabedoria. Devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria humana. Deus não precisa consultar ninguém. Deus não precisa da nossa autorização para agir. Deus não precisa da nossa vontade para agir. Deus não precisa nos consultar para agir. Deus não precisa agir baseado na minha ou na sua vontade. Deus age porque Ele é Deus. Ele é dono, Ele é Senhor, e Ele é eterno. Nós somos apenas criaturas, incapazes de entender e compreender o que é a eternidade, incapazes de compreender a grandeza de Deus. Nós só conhecemos Deus através do que Ele quis se revelar, do que Ele se revelou a nós. Então, o nosso conhecimento de Deus é muito pequeno, porque a nossa mente humana, ela não teria condições de compreender Deus na sua plenitude. Hoje nós não conseguimos compreender. Então Deus se revelou. E o que Ele se revelou, Ele deixou para nós aqui. Então quando nós pegamos a palavra de Deus, nós pegamos a Bíblia, nós estudamos ela, eu consigo compreender o que Deus quis que eu compreendesse. Então tudo que eu precisar, toda a revelação que eu preciso, está na palavra dele. Ela é o meu norte. Por isso que nós temos que ser guiados, nós temos que andar e temos que ter a palavra como única regra de fé e prática, porque ela é a revelação desse Deus que quis se revelar e sabia o quanto nós poderíamos conhecer. 1.2 diz assim: a sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano da redenção. Olha que maravilha, foi o que eu estava falando, quer dizer, a sabedoria de Deus se manifestou na criação. Deus mostrou na criação a sua sabedoria e também no plano da redenção. Nós temos que entender uma coisa, que logo depois da queda do homem, quando Deus cria o homem, Ele estabelece algumas normas, algumas regras, algumas leis que deveriam ser seguidas, principalmente para que o homem não fosse apenas uma marionete, o homem não fosse apenas um ser que fosse irracional a ponto de não decidir o que ele ia fazer no Éden. Então Deus colocou, olha, você pode comer de tudo desse jardim, menos daquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal. Menos daquela árvore você não pode comer. Deus queria ver o quanto o homem o obedeceria, quanto o homem seria grato por ter sido criado por ele e fiel a esse Deus. Mas o homem, ele na primeira vez, ele vai e cai, ele cede ao pecado. E uma coisa importante que eu já falei em aulas anteriores, e não custa nós repetirmos mais uma vez, para que isso fique bem gravado, que quando o inimigo, quando Satanás, na serpente, busca Eva, vai até Eva e tenta convencê-la de que ela poderia comer, ele não pediu adoração a Eva. Ele não pediu que a Eva fosse lá e adorasse a Satanás. Não, ele não pediu adoração. Do mesmo modo, nos dias de hoje, nós temos que compreender que não é essa a tática do inimigo. A tática do inimigo sempre foi uma só. Ele, desde o Éden, desde a sua queda, ele compreendeu que o maior inimigo de Deus é a soberba, é o que coloca você, que tenta colocar você no mesmo patamar de Deus. Foi o que ele tentou fazer. Ele disse que ele subiria, e ele seria maior que Deus. E aí a sua queda foi grande. E quando ele chega a Eva, ele não pede adoração. Essas pessoas que
fazem culto ao demônio, que pintam parede, que põem diabinho na parede, pinta a parede de preto lá e colocam um fogo, e um diabinho com um chifre e um tridente na mão. Isso aí são pessoas bobas que não sabem nem o que estão fazendo. Satanás não quer isso. Satanás ele até prefere que você fique às vezes dentro da igreja, mas que você não adore a Deus, você adore a si próprio. Então o homem, o pecado que o inimigo mais utiliza, digamos assim, para afastar o homem de Deus, não é sair da igreja e sair falando mal da igreja, não é isso. É continuar muitas das vezes dentro da igreja, mas não adorando a Deus, adorando a si próprio. Foi isso que ele fez com Eva. Ele falou, olha, se você comer do fruto, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus, ou seja, adore você mesmo. Você vai ser o centro da adoração. Infelizmente, eu estava vendo há poucos minutos atrás um pastor falando, mais uma vez, sobre essas teologias demoníacas que têm invadido as igrejas. E ele estava falando sobre a teologia do coaching. E é uma teologia demoníaca que tem invadido nossos púlpitos, tem invadido as igrejas evangélicas e tem afastado as pessoas de Deus. Do mesmo modo que a teologia da prosperidade, que veio para destruir, para afastar as pessoas de Deus, do mesmo modo, nós vemos uma pior ainda que a teologia da prosperidade, que bebe da mesma fonte, mas é pior na minha concepção. E o que ela faz? Esse pastor fez citou uma frase que eu achei interessante, que ele fala assim, essa teologia, ela te anestesia para que você possa ir para o inferno. Então você vai para o inferno anestesiado através dessas mensagens. Não são mensagens de confronto, não são mensagens que vão de encontro ao homem pecador, né? Porque eu sou pecador, eu sou o pecador, eu preciso me arrepender diariamente, eu preciso reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Então quando eu coloco o homem no centro do universo, quando eu coloco o homem com assim, um valor tão grande a ponto de esconder o valor de Cristo, é quando eu estou cometendo o mesmo pecado que Satanás cometeu, né, que Eva cometeu, Adão cometeu, ou seja, eu querer ser igual a Deus, ou seja, eu usurpar algo que não é meu, eu buscar algo que não me pertence, eu querer estar no lugar onde eu não deveria estar, mas eu tenho que me colocar como um servo de Deus, que eu faça e entenda que a sabedoria desse Deus, ela se manifestou na criação e ela se manifesta no plano da redenção. Mas Deus, na sua infinita bondade, sabendo que o homem era assim, conhecendo o coração do homem, porque foi ele que criou o homem, ele então faz um plano de redenção. E esse plano de redenção é citado no Éden logo depois da queda do homem, quando o homem cria o abismo entre ele e Deus. Agora o homem não poderia mais chegar-se a Deus, porque o pecado estava no meio. Existe um abismo, e o homem estava então ali fadado a viver eternamente. Quer dizer, o nosso galardão no pecado é o que é a morte. O que é a morte? A morte eterna. É estar totalmente longe de Deus eternamente, na eternidade. Então, esse é o meu merecimento. Esse é o seu merecimento. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele faz um plano. E esse plano se chama Jesus Cristo. Esse plano aconteceu há 2000 anos atrás, há pouco mais de 2000 anos atrás. E nós entendemos que ele nasce, ele cresce, ele prega, ele inicia seu reino, ele começa a passar as diretrizes desse reino, e ele vai nos então mostrar esse plano de redenção na sabedoria infinita de Deus. A Bíblia ela nos mostra, né, nós podemos citar Mateus capítulo 5, 6, 7, onde nós vemos aqui o que ele apresentando o Sermão da Montanha. Nós aprendemos, quando nós abrimos a palavra de Deus e estudamos ela, nós conseguimos compreender o que Deus estava nos mostrando, o que Deus estava mostrando para nós através, a partir do capítulo 5, logo depois da tentação que ele passa no capítulo 4 de Mateus. E aí ele inicia então com as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, e vai para o capítulo 6, mostrando a prática, a vida, e fecha no capítulo 7, no fim do Sermão da Montanha. Vamos então para 1.2. A sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano de redenção, como diz. Em sabedoria, Deus fez os céus e a terra e todas as criações, inclusive o homem, Salmos 19, verso 1 e verso 2. Não tem coisas mais lindas do que o sol, a lua, as estrelas, a chuva, a brisa, a neve, os rios, os mares, as plantas e florestas.
os diversos tipos de animais, peixes e aves, uma natureza exuberante de tirar o fôlego de qualquer um, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. A obra de redenção humana também não pode ser esquecida. Paulo relata isso em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 8, que na nossa redenção por Cristo, Deus abundou para conosco em toda sabedoria. Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, nós vemos desde a criação, Deus criando o homem, Deus criando os animais, Deus criando as florestas, Deus criando os planetas, Deus criando todo esse universo que nos rodeia em sabedoria. Mas o homem cai, o homem que habita nesse universo, o homem que foi criado pela própria mão de Deus, o homem que vive todos os dias, no cair da tarde, Deus vinha conversar com ele, o homem que era a sua obra-prima, cai, se degrada. Hoje, o homem sem Deus, ele, como o apóstolo Paulo fala, se ele for entregue às suas paixões, ele é a pior coisa que poderia acontecer para um ser humano. A pior coisa que pode acontecer para um homem, para uma mulher, é Deus deixar que ele viva as suas paixões, sem limite, sem freio, sem um norte, um ensino, uma procura de um ensino. Quando nós combatemos mensagens e pregadores que tiram Deus do centro, que não são cristocêntricas, que não colocam Cristo em primeiro lugar, é o que eles estão querendo fazer, é afastar você de Deus. Por isso que eu digo que essas teologias que aparecem, que só faz massagear o ego do homem, colocando o homem como se fosse algo tão importante e esquecendo de Deus. Quantas vezes você ouve essas mensagens, e não deveríamos nem ouvir isso porque é perda de tempo, mas muitas vezes até como base de estudo para que a gente possa até combater mesmo os falsos profetas, porque essa é a função nossa como pastores, como líder, como professores, combater esses falsos profetas e contra ele para que a igreja não seja enganada. Infelizmente, muitos caem por falta de conhecimento. A própria palavra de Deus vai nos dizer isso. Então essa falta de conhecimento faz com que as pessoas se afastem de Deus. Então esses homens, usando desse conhecimento mentiroso e falso, eles colocam então o homem como centro, né, como a Satanás fez com Eva e tem feito com a humanidade. Não, se você fizer isso, se você cometer esse pecado, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Então faça isso. É isso que ele prega, é isso que eles ensinam. E esse massagear o ego tira o plano da redenção, porque o plano da redenção que está em Jesus Cristo, ela sempre, Jesus na sua sabedoria e no seu poder infinito, mas principalmente por ser santo, Deus não tolera o pecado, Deus não convive com o pecado. Então o homem, para que ele não se contamine, que ele não viva no pecado, para viver afastado de Deus, ele tem que ser diariamente confrontado pela palavra de Deus, tem que ser confrontado pelo que Jesus Cristo deixou para nós. Tá? Então, a palavra, a pregação, o ensino, ela tem que ser constante na vida do cristão. Ela tem que ser algo que não é algo que você faça de vez em quando, não. Tem que ser constante. Todas as vezes que você lê a palavra, procure nela o confronto do seu pecado. Todas as vezes que eu leio a palavra, eu tenho que procurar em mim aonde eu errei, aonde eu caí, aonde eu pequei, aonde eu falei coisas, ou fiz, ou olhei coisas que desagradavam a Deus. Então, quando eu tenho essa consciência, quando eu tenho essa sabedoria no sentido de conhecer a palavra de Deus, eu vou então me aproximando cada dia mais de Deus. E a sua sabedoria se manifesta em mim através do plano da redenção. O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 3, versículo 9 a 11, que a igreja torne conhecida a multiforme sabedoria de Deus, capaz de possuir várias formas, aspectos e estados, porque ele é infinito em todos os seus atributos. O eterno propósito de Deus está sendo conhecido por meio da proclamação da salvação pela igreja. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23, porque fomos destituídos. Então Deus executa o seu plano de justificação
dantes preparado pela sua sabedoria, para voltarmos a ter paz com ele. Romanos 5:1. O plano da salvação é algo de um ser divino sábio, que não deixa margem para questionamentos, nem possui defeitos, pois foi pago um alto preço, o sangue do seu próprio Filho. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Então, eu olho agora para a história e eu vejo Cristo, o Cristo que me salva, o Cristo que me dá garantia de vida eterna. Isso, ter a certeza da salvação, ter a certeza da vida eterna, não é arrogante para o crente, porque a nossa certeza não está baseada no meu achismo, essa certeza não está baseada no meu conhecimento, essa certeza está baseada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que me garante a salvação, a palavra de Deus é que me garante que eu sou salvo através dessa palavra. Então não é um ato de arrogância, é um ato de entendimento, onde eu, conhecendo a palavra, eu posso afirmar categoricamente: eu sou salvo através dessa palavra, porque o Espírito Santo me convenceu que eu precisava dessa salvação. O Espírito Santo me escolheu, me mostrou o caminho. Eu fui salvo porque Deus me chamou. E por ter sido salvo, por ter sido buscado por Deus, eu estou aqui hoje. Nós estamos aqui hoje nessa manhã de domingo, aprendendo sobre esse Deus um pouco mais, para que no dia determinado por Deus, eu possa o conhecer na eternidade e viver eternamente com Ele. Aí, não só eu conhecerei das palavras que Ele me deixou, dos seus ensinos que Ele me deixou, mas eu conhecerei esse Deus na sua plenitude, eu conhecerei Ele e viverei com Ele eternamente. Então, essa é a busca do cristão. E essa certeza que o cristão tem que ter. Se você não tem certeza da sua salvação, é porque você não conheceu a palavra de Deus. Não é um conhecimento humano, é um conhecimento espiritual. Não é apenas um conhecimento filosófico. Filosofia não salva ninguém. Conhecimento filosófico é até interessante nós estudarmos. Eu gosto de ler sobre isso. Eu gosto de ouvir sobre filosofia de um modo geral, e conhecimentos também naturais que nós temos do dia a dia, na nossa área, profissão e etc. Nós sempre estamos buscando conhecimento, mas esse conhecimento não salva. Não adianta eu como um profissional, ser excelente na minha área, ser excelente na minha profissão, mas eu não ter um relacionamento com Deus. Não, esse conhecimento que eu tiver não vai me salvar. Esse conhecimento que eu tiver não vai me aproximar de Deus. O que me aproxima de Deus é conhecê-lo. E só tem um meio de conhecer. Não é vindo apenas à igreja. Não é assim que você vai conhecer Deus. Você vai conhecer Deus quando você buscar na fonte total, que é a palavra dele, todos os dias. Venha para a igreja para fazer parte da comunidade, para ter a comunhão com os outros, porque a igreja, o corpo de Cristo, você não é o corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Então você tem que estar nessa comunidade que chamamos de igreja, onde nós temos o cabeça, que é Cristo. Esse cabeça é o que nos guia, é o que nos mostra, é o que nos leva. Então através dele eu posso ter certeza absoluta aonde eu vou e como ir, porque eu faço parte desse corpo. Então eu participo da comunidade, eu estou junto, para que eu possa ter essa comunhão com o corpo de Cristo, eu posso ter a comunhão com esse Cristo, que é o cabeça. Mas não se esqueça que o que vai te levar ao céu é o conhecimento da palavra de Deus, sabendo que é Ele que te escolheu, Ele que te buscou, e é Ele que te salva, só através de Jesus Cristo, só através de Jesus Cristo. Os antigos se salvaram através de Jesus Cristo, e os que vieram depois de Cristo também continuam sendo salvos por Cristo, porque Ele é a única porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele, é por Ele, através dele. É só através desse Cristo que eu posso ter certeza da minha salvação. Ele me garante isso, por isso que eu tenho que conhecê-lo, pelo que Ele se revelou a nós. 1.3 diz assim, Deus é a fonte inesgotável de sabedoria. Somente Deus pode conceder sabedoria aos homens. Deus é a fonte inesgotável. Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Para compreendermos a vontade de Deus e andarmos em seus caminhos, precisamos de muita sabedoria. Sabedoria que vem do alto, Tiago 3,17. Fora disso, é terrena, animal e diabólica. Nós temos que buscar a sabedoria do alto. Mais uma vez, Deus mostrando para nós que a tua palavra é a fonte. É através dela, por ela, que eu vou caminhar, que eu vou crescer, que eu vou conhecer. Quando Salomão diz,
a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. 1 Reis, capítulo 9, versículo 29 e 30. Isso significa que a fonte inesgotável, infinita de sabedoria, pode, por meio desse atributo, partilhar com a sua criatura dentro dos limites humanos. Então, o primeiro ponto que nós estudamos aqui, que nós estamos falando, é sobre a sabedoria de Deus. Vamos compreender, vamos entender, vamos buscar sabedoria. Buscar sabedoria é através do conhecimento da palavra, é estudando a Bíblia, é buscando conhecimento, é participando da escola bíblica dominical, participando dos cultos, onde nós temos cultos com mensagens expositivas maravilhosas, onde a palavra de Deus é exposta e apresentada a nós e nos faz crescer cada dia mais. Fazendo cursos teológicos de escolas que pregam, que ensinem mesmo a palavra de Deus. Não, porque às vezes tem alguns cursos que fogem um pouco do conhecimento da palavra, mas nós temos que ter essa busca constante, essa necessidade constante de buscar o conhecimento, a sabedoria de Deus. A transcendência de Deus. Transcendência é a qualidade ou estado de transcendente. O conjunto de atributos do Criador que lhe ressaltam a superioridade em relação à criatura. Ezequias Soares, da Teologia Sistemática Pentecostal, pastor aqui do Belém, de Jundiaí, ele escreveu no seu livro Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD: a transcendência denota que Deus é um ser não pertencente à criação, que ele transcende a toda a matéria e a tudo que foi criado. Ele é independente e está, nesse sentido, separado da criação, haja vista existir antes da fundação do mundo. O pastor Ezequias Soares escreve no seu livro da CPAD. 2.1. A transcendência de Deus significa que ele é infinitamente superior à sua criação. Ele é um ser divino e singular, totalmente diferente de qualquer uma de suas criaturas. O profeta Isaías destaca no capítulo 6, versículo 1, o Cântico dos Serafins, mostrando a transcendência de Deus. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, elevado e exaltado sobre tudo e todos numa grandeza inalcançável, na Isaías 45, versículo 18. Diante dele se dobrará todo o joelho e por ele jurará toda a língua. Que maravilha! Então, essa transcendência de Deus, em todo o seu poder, mesmo assim ele se revelou a nós, ele se fez homem para que nós pudéssemos o conhecer, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com ele. O 2.2 diz assim: a transcendência de Deus revela que os seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que os das criaturas. O profeta Isaías continua a falar sobre a transcendência de Deus quando ele diz que os pensamentos de Deus e os seus caminhos são mais elevados do que os nossos. Isaías 55, versículo 8 e 9. Não dá nem para comparar a altura dos pensamentos e caminho de Deus com o homem natural. Deus está acima da criação e sobre ela. Nós somos o barro, ele é o oleiro, somos feitura de suas mãos. Nós temos que compreender. Por isso que quando pregadores ou ensinadores, eles vêm colocando o homem como centro, ou mesmo as músicas ditas cristãs, ditas gospel, não todas, não estou generalizando, mas eu estou dizendo que muitas delas, infelizmente, colocam o homem como centro, o homem como a razão de existir, o homem como o centro do universo, praticamente. Infelizmente, quando você ouve essas mensagens coach, por exemplo, você fica lá 40, 50 minutos ouvindo uma mensagem e você muitas das vezes nem ouve falar sobre Jesus, nem o nome de Jesus é citado. Ou seja, Jesus é quase como se fosse um coadjuvante, enquanto que ele tem que ser o ator principal da nossa vida. Infelizmente. Tony Evans, no seu livro Deus é Tremendo, da editora Vida, ele diz assim, olha: quando dizemos que Deus é transcendente, queremos dizer que ele é totalmente distinto de sua criação. A palavra distinto, aqui entre aspas, é um sinônimo de transcendente. Deus é único, ele é um só.
Você não pode fazer comparações para tentar compreender Deus, a não ser que ele garanta essa comparação, porque nada existe comparável a ele. Aí está o problema de dar a sua própria explicação de Deus. Se a ideia for sua, provavelmente estará errada. A única compreensão que você pode ter da natureza de Deus é que ele lhe concede, porque nada há no universo igual a ele. Nada há igual a ele. Então, como ele fala, né? Se você quer explicar Deus através das suas palavras, através do seu parco conhecimento, você fatalmente vai cometer erros teológicos, heréticos. Você vai cometer heresias, porque não é o seu achismo, não é o meu achismo, não é o que eu imagino que seja, é que vai definir ou vai dizer quem é Deus. Deus não precisa do meu achismo. Deus não depende do meu achismo. Ele é Deus. Ele está acima de tudo. Só a palavra dele pode o revelar. E o que ele quis se revelar para que a nossa mente humana pudesse compreender. 2.3. A transcendência de Deus esclarece que ele está nos céus e nós na terra. A oração do Pai Nosso, ela vai nos mostrar isso. Ele vai citar aqui. Jesus nos ensinou que em nossa devoção devemos orar assim: Pai nosso que estás no céu. Ao mesmo tempo que ele se apresenta como Pai, ele inicia Jesus Cristo aqui fazendo essa oração modelo para que nós compreendêssemos como deveríamos orar a Deus. Ele nos mostra que nessa oração eu inicio falando algo que para os judeus seria impraticável, chamar Deus de Pai. Mas o que é isso? É um relacionamento. Ou seja, Pai é aquele que cuida, aquele que está ao lado, aquele que, se for preciso, carrega você no colo, aquele que te educa, te ensina, aquele que te provê, aquele que vai sempre buscar o seu bem. Esse é a palavra Pai. Então ele é Pai, ele é o Pai. Então quando eu inicio chamando de Pai, eu compreendo isso, compreendo da minha necessidade para com ele. E ele continua, nosso, ou seja, ele não é meu só, ele não é o meu Deus que faz as minhas vontades em detrimento dos outros. Por isso que nós vivemos numa comunidade. Por isso que quando eu falo Pai Nosso, eu estou dizendo, o Senhor é meu Pai, mas é Pai de todos os meus irmãos que estão comigo, todos que estão vendo esse vídeo, todos que estão participando dessa aula, todos que cultuam a Deus. Ele é Pai desses que ele chamou para ser filho através de Jesus Cristo, nos adotou como filho. Mas ele é bem enfático, logo em seguida, depois da vírgula, no início dessa oração, ele fala, que estais no céu. Ou seja, esse Pai está próximo de mim, esse Pai é nosso, ou seja, pertence é o que cuida de nós, mas ele não está na terra, ele está nos céus. Ou seja, ele é transcendente, ele está acima de mim. Por isso que eu devo essa devoção, eu tenho que temê-lo, não ter medo, mas temê-lo, sabendo que ele é santo, ele está nos céus, e por isso eu tenho que buscar cada dia mais me aproximar dele. Quanto mais eu leio, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu me dedico a Deus, mais eu vou me parecendo com seu Filho Jesus Cristo, e ao mesmo tempo eu vou me aproximando desse Pai. Então, ele está nos céus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Estamos diante de um Deus infinito e transcendente. Trata-se de um ser que não só existe além do tempo, mas transcende. E é um ser infinito, sem início ou fim, mas que também existe acima e além de toda a criação, transcendendo-a. As coisas criadas nem limitam, nem contêm o Criador de todas as coisas, uma vez que são finitas. Deus é o totalmente outro, aquele que está acima de toda a criação. Eclesiastes 5, verso 1 e 2. Mas não significa, porém, que ele não possa estar sempre entre o seu povo e como seu Deus, em 2 Coríntios capítulo 6. Então, como eu disse, ele é Pai, ele é nosso, está nos céus, mas também não significa que ele é tão transcendente, tão longe, que ele não pode estar no meio de nós. E ele está no meio de nós. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa garantia, por isso que nós o adoramos e o servimos diariamente. O ponto 3, para partirmos para o final da nossa lição de hoje, vai falar sobre a imanência de Deus. O que é isso? O que significa isso? Imanência. Ele coloca aqui o significado, qualidade do que é imanente, permanência, que persiste, que reside na própria essência do todo.
Pertence à substância de Deus estar envolvido com sua criação. Não porque ele precisa, mas porque ela precisa. É interessante isso. Vou voltar mais uma vez aqui, só para vocês compreenderem, entenderem o que está escrito aqui. Ó. Pertence à substância de Deus estar envolvido com a sua criação. Não porque ele precisa que nós estejamos, envolvidos com ele. Não é porque Deus precisa. Mas é porque nós, essa criação, nós precisamos. Sem Deus, nós estamos mortos. Então, a carência não é de Deus, a carência é minha. Deus não foi me buscar porque ele estava triste e longe. Eu perdi os meus filhos. Não. Deus, sem mim, sem você, ele continua sendo Deus. Agora eu, sem Deus, não sou nada. Então eu que preciso. A criação permanece em seu Criador, pois não funciona sem ele. Champlin, na sua enciclopédia bíblica de teologia e filosofia, da editora Agnus, ele fala assim, o teísmo admite a imanência de Deus, mas não identifica o mundo com Deus. Em outras palavras, a essência de Deus é distinta da essência do mundo. Ou seja, eu preciso de Deus. 3.1. A imanência de Deus significa que ele está presente dentro da sua criação. Deus não está limitado a tempo ou espaço, sendo o criador do tempo. O Criador, pois, preenche toda a criação em sua presença, mas sem se confundir com ela. Deus está tanto na sua criação que Paulo nos dá uma prova cabal e diz aos Coríntios que não sabeis vós que sois o templo de Deus e o que o Espírito Santo habita em vós? É uma pergunta. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 16, 17. Em outra referência, Paulo complementa: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, a imanência de Deus significa que ele está presente dentro da sua criação. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é Deus em todos os lugares. Imanência diz que Deus age ativamente nela, na criação, e por meio dela, na criação, e se relaciona com ela, na criação, na criatura. Pastor Raimundo Silva, ele diz assim uma frase muito importante: Deus não está em nenhuma matéria, muito menos na nossa. Além disso, a nossa matéria também não é Deus. Contudo, Deus age junto de nós e em nós, pela capacidade de Deus ser ao mesmo tempo transcendente e imanente, tem a possibilidade de agir à distância astronômica, sem que essa ação longínqua o impeça de agir particular e concomitantemente em cada um ou em todos nós. 3.2. A imanência de Deus diz que ele realiza parte da sua obra por intermédio das suas criaturas. Deus usa a inteligência, dons e habilidades humanas que ele próprio concedeu para agir nesse mundo. É quando nós vemos grandes homens de Deus que Deus levantou para fazer trabalhos maravilhosos, nós conseguimos compreender que Deus está usando, está dando inteligência, está dando dons, habilidade, capazes desses homens fazerem coisas, não só no sentido cristão ou no sentido de apenas buscar algo dentro da religião. Não, quando nós vemos, por exemplo, grandes mestres da música, grandes escritores, independente da sua crença, nós sabemos que ali, essa criatura também foi Deus. É Deus que dá os dons, Deus que coloca no homem, Deus que coloca, por exemplo, a capacidade dos grandes escritores de músicas clássicas. Por exemplo, você ouve uma música de Johann Sebastian Bach, por exemplo, você fica deslumbrado, você vê a orquestra sendo aqueles músicos maravilhosos tocando aquelas músicas, e a gente não consegue compreender a capacidade humana, mas essa capacidade é Deus que faz, Deus é o que faz com que, através dessas habilidades que Ele nos coloca, que Ele nos dá, nós possamos deslumbrar até outros seres humanos que estão ao nosso redor. Ele próprio concedeu, como diz aqui na revista, para agir nesse mundo. Em sua soberania, o Criador fez o ser humano e ele capacitou para povoar, cuidar, lavrar e gerenciar a terra, sem, contudo, ficar indiferente ou inoperante no mundo criado. Deus realiza milagres sem a participação do ser humano, mas normalmente o ser humano está envolvido. Por exemplo, a multiplicação do azeite da viúva em 2 Reis, capítulo 4,
na multiplicação dos pães, em João capítulo 6, na transformação da água em vinho, em João 2, na abertura do Mar Vermelho, em Êxodo, capítulo 14, na queda das muralhas de Jericó, Josué, capítulo 6. Então, nós vemos a imanência de Deus, diz que ele realiza parte da sua obra por intermédio das suas criaturas. Glória a Deus. Então, nós, como criaturas de Deus, nós refletimos a glória, nós temos que refletir a glória de Deus. Nós temos que mostrar o quanto Deus age através das nossas mãos. Não porque nós somos especiais, esse ou aquele melhor que o outro, não. É porque Deus quer, Ele é soberano, é Ele que determina, é Ele que faz. Timothy Keller, um dos maiores escritores da nossa atualidade mundial, pastor nos Estados Unidos, ele é escritor de muitos livros muito bons. Ele diz assim, de acordo com o capítulo da abertura das Escrituras, Deus simplesmente dá uma ordem e tudo se faz. A grandeza e a majestade de Deus são destacadas nessa passagem. E em Gênesis capítulo 2, o autor destaca que esse mesmo Deus é imanente, ou seja, participa da criação, do tempo e da história. E esse Deus imanente é o Deus pessoal, que interage como um ser pessoal com a própria criação, especialmente a criação dos seres humanos, feita à sua imagem e à sua semelhança, no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Ele se comunica, revela sua vontade e convida os seres humanos a se achegar a ele como Pai nosso. Se negarmos a imanência de Deus, negamos a doutrina da providência divina. Heber Campos diz, como cristãos teístas que somos, temos que afirmar a doutrina da imanência de Deus, sem contudo cair nos múltiplos erros do panteísmo. E 3.3, nós temos então falando, a imanência de Deus deve despertar-nos para relacionamento. É importante estarmos sempre trazendo à mente que o Criador decidiu revelar-se ao ser humano e deseja relacionar-se com o mesmo. Em sua pregação em Atenas, Atos capítulo 17, versículo 26 e 28, o apóstolo Paulo, como comentado por Simon Kistemaker no livro Comentários de Atos, da editora Cultura Cristã, ele diz assim, entre aspas, vamos lá, Deus expressou um propósito duplo para a raça humana, habitar na terra e buscar a Deus. Esses propósitos estão interrelacionados, pois habitar nessa terra implica buscar a Deus. Em outras palavras, a segunda frase é uma explicação da primeira. Deus criou o homem para que o adore. Assim, a imanência de Deus deve despertar-nos ao interesse e à busca por conhecê-lo e relacionar-se com ele, conforme revelado nas Escrituras. Glória a Deus. A imanência de Deus deve despertar-nos um relacionamento. Então, quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero me relacionar com Ele. Quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu entendo os propósitos que Deus determinou para a humanidade. E para mim e para você. Busque a Deus constantemente. Pastor Ezequiel Soares, voltando mais uma vez no comentário dele de Teologia Sistemática da CPAD, diz assim, abre aspas, a grandeza de Deus ultrapassa os limites do raciocínio humano. Se ele pudesse ser plenamente conhecido, esquadrinhado pela razão humana, deixaria ser Deus. Ele transcende a tudo que é matéria e finito, e tudo que há no universo. Assim o homem pode conhecê-lo, haja vista ser ele também imanente, o suficiente para que exista um relacionamento entre ambos, fecha aspas. Então, nós podemos entender que a imanência de Deus, ela tem que despertar, ela desperta em nós para um relacionamento. Conclusão. As verdades estudadas acerca de Deus devem fazer-nos descansar em sua perfeição, conduzir-nos ao temor, à reverência e adoração ao Criador, e despertar-nos ao interesse e a uma constante busca por relacionamento com Ele, como revelado na Bíblia. Glória a Deus. Gostaria de repetir mais uma vez a conclusão. As verdades estudadas acerca de Deus devem fazer-nos descansar em sua perfeição. Descanse em Deus. Conduzir-nos ao temor, à reverência e adoração ao Criador. Todos os dias. E despertar-nos ao interesse de uma constante busca por relacionamento com Ele, como revelado na Bíblia, na sua palavra. Amém? Que nós possamos compreender um pouco mais sobre a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Que essa lição possa despertar o desejo de você, de mim,
de buscar mais a Deus, de ler mais a sua palavra, de estudar mais, de conhecer mais. Cada dia que eu leio, cada dia que eu busco, cada dia que eu leio, que eu procuro conhecimento, eu entendo que eu não sei nada. Por isso que eu tenho que buscar constantemente, porque eu quero estar próximo desse Deus. Que você possa ter aprendido algo. Leia com mais calma depois da revista também, mais uma vez, para que vocês possam compreender. Pega o texto de Jeremias, o texto de Atos que nos apresenta, que foi apresentado no texto de referência, para que vocês possam compreender mais, entender um pouco mais sobre esse Deus. Que as palavras que vocês ouviram, elas sirvam para crescimento e nós possamos também ser confrontados por ela para buscarmos a salvação, para buscarmos a santificação, para buscarmos a pureza para com Deus. Amém? Eu agradeço a todos que nessa manhã de domingo, ou dia que vocês estiverem ouvindo, não sei se dá no domingo, na segunda, ou qualquer dia da semana, o horário, você possa ser impactado pela palavra. Não por nós, porque nós apenas somos instrumentos de Deus. Os professores que estão aqui à frente, que estão aqui do outro lado do vídeo, estão aqui apenas para fazer a vontade de Deus. O que é importante é que essa palavra ela possa fazer efeito no seu coração e você possa realmente viver através do que Deus quer que você faça e viva e ande. Todo, e nós vamos fazer uma oração para nós encerrarmos essa aula, a 10ª aula desse trimestre, dia 6 de junho de 2021. Amém? Oremos. Senhor Deus Pai, te agradeço por esses momentos que nós passamos aqui, falando, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Que nós possamos cada dia mais buscarmos a Ti. Que nós possamos compreender e sentir o desejo de aprender a Tua Palavra. Lermos a Bíblia, ouvirmos o Senhor falar aos nossos corações. E compreender, quando o Espírito Santo queimar em nosso coração, em nossa mente, esse conhecimento, nós também possamos cada dia mais levar esse conhecimento a outras pessoas. A sabedoria verdadeira não é aquela que eu guardo para mim, os meus conhecimentos, mas que eu possa cada dia mais levar esse conhecimento, levar o que o Senhor tem nos ensinado a outras pessoas. Fazer discípulos, essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja. Então que nós possamos sim, realmente, fazermos discípulos e andarmos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Te agradeço, Deus, por tudo. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos guardou, nos tem nos protegido e nos conduzido. E que a nossa vida ela seja guiada única e exclusivamente por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado.